gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu decidi fazer um tour pelos meus sketchbooks e talvez algumas pastas também, que eu tenho perdidas por aqui. No vídeo de hoje, mais uma vez, estamos acompanhados pelo Caramelo, meu ursinho de pelúcia de 1 metro, que se encontra meio desespumado, porque eu dou uma abraçada com ele toda noite, por isso que ele nunca fica sentado reto, ele tá sempre meio... Eu tô um pouco em dúvida em qual mostrar primeiro. Eu pensei em começar por essa pasta aqui, que tem uns desenhos bem velhos, porém o meu primeiro sketchbook foi esse aqui. Eu tenho muita folha solta, porque eu tenho mania de arrancar a página, por isso que eu peguei as pastas também. E eu esqueci um sketchbook no armário. Peraí, eu tenho mais um. Eu tô sinceramente em dúvida se eu começo pelo meu melhor ou pelo meu pior desenho, porque tecnicamente eu deveria começar pelo meu primeiro desenho que eu tenho guardado até o mais recente, só que eu tô com medo de mostrar o primeiro e vocês acharem feio e saírem do vídeo. Então, vamos começar por esse sketchbook aqui, que foi o meu primeiro sketchbook, então tecnicamente estamos seguindo o roteiro do vídeo. E aí depois eu mostro os papéis soltos que eu tenho. Enfim, não vai dar tempo de mostrar tudo, então vamos lá. Eu ganhei esse sketchbook junto com alguns lápis graduados, enfim, 2B, 6B, esses lápis assim. E assim que eu ganhei, eu já quis enfiar a cara e começar a desenhar, começar a pintar. Claramente, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, dá pra ver a folha muito manchada aqui. Mesmo sendo um papel específico, ó, dá pra ver como que eu manchava a folha. Como que eu não sabia esfumar, tem muita mancha mesmo. E eu não tinha nenhuma ideia de sombra. Isso aqui, ó, era pra ser uma sombra, então dá pra ver o caos que era. Mas eu fiquei muito feliz fazendo esse desenho, porque era o meu primeiro sketchbook com os meus primeiros lápis graduados, então foi tipo, uau! A gente chega a uma era em que eu tava largando o grafite de lado, isso mais ou menos em 2018, ambos desenhos, e eu comecei a tentar fazer desenho colorido com lápis de cor. Obviamente, não tava dando muito certo. Eu, como boa desenhista realista, já estava enfiando a cara e tentando fazer realismo com lápis de cor. À primeira vista pode estar ruim, mas o primeiro realismo que eu tenho guardado com lápis de cor é esse aqui de 2016. E a primeira tentativa de realismo que eu tenho guardada é essa aqui de 2013. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu era um nenê. Em 2013 eu tava o quê? 2013 eu tava tomando uma madeira. Enfim, mas eu tenho guardado. Créditos à minha tia, que guardava todos os desenhos que eu fazia e eu consegui isso aqui com ela. Pois é. Depois dessa aqui, quem vier me dizer que desenhar é dom, vai levar um cascudo. É isso aí. Enfim, esse aqui foi quando eu tentei entrar para um curso de desenho. Não deu certo, eu não suportava o professor dando aula, porque era desenho de moda e eu queria fazer realismo, então eu não me senti bem naquele curso. E aí eu dropei. Isso em 2016, eu devo ter feito uns 2 meses de aula e decidi desenhar sozinha lá pra final de 2017, assim, acho que eu posso dizer dezembro de 2017 foi quando eu comecei, isso aqui já era em 2018. Nessa época, eu fazia bastante coisa com lápis de cor e os meus desenhos geralmente eram plagiados do Pinterest, eu nem sabia que isso era errado. E eu passei bastante tempo, deixa eu ver se tem algum aqui, isso aqui também é do Pinterest. Eu passei bastante tempo assinando com os meus arrobas do Instagram, então minha assinatura sempre mudava, porque meu arroba sempre mudava. E nessa época que eu dropei o Instagram, então eu comecei a assinar com meu nome mesmo. Eu fiquei um tempo fazendo aqueles desenhos mais simples, até que eu... Simples não, como é que se fala? Eu fiquei um tempo fazendo aquele estilo de desenho mais animado, cartoon, enfim. Até que eu voltei pro realismo e essa aqui foi a minha primeira tentativa de fazer um dos meninos do BTS em muito tempo. Não em muitos anos, em muito tempo. Foi o de mim, e eu tentei pintar ele com lápis de cor, e aqui já dá pra reparar que eu melhorei bastante em quesito de deixar o desenho marcado, né? Eu aprendi a esfumar o lápis de cor, porém ainda dá pra ver que cabelo não é meu ponto forte, e anatomia também não, né? Esse aqui é o primeiro desenho que eu fiz de um integrante do BTS. Parece que eu piorei, né, na anatomia, mas enfim. Era pra ser o JK. Tá meio anatomicamente errado. Nessa época que eu assinava com meu nome, aí eu passei a assinar com a roupa do meu Instagram e depois eu voltei a assinar com meu nome. Esse aqui é de 2018. Foi o primeiro mesmo?
Acho que foi, enfim. Esse aqui é do início de 2018, mês 4. E esse aqui é do... Eu acho que é 7 aqui, eu não tô enxergando. Mas 2019, então... Uau! Não mudou quase nada. Mais um copiado do Pinterest. Esse aqui foi uma tentativa de usar a caneta Nankin. E eu já vou adiantar pra vocês que até hoje eu não sei usar essa caneta. Sou terrível quando se trata disso. Eu ainda tenho um traço bem inseguro, então isso aqui acontece. E dá pra ver que a folha tá bem podre, né? É porque eu não sabia que se eu desenhasse de um lado, o grafite passava pro outro. Eu descobri com esse desenho. Isso aqui foi eu voltando a fazer realismo com grafite, né? Voltando às origens. E quando eu digo voltar às origens, eu quero dizer que eu tenho tudo isso aqui de realismo com grafite guardado. Tem mais um, peraí. Tudo isso aqui de realismo com grafite guardado. E daí eu dei uma pausa e comecei a pintar só com lápis de cor. Então aqui foi a volta. Dá pra ver que anatomicamente o rosto tá bem melhor, porém eu não entendia muito de sombreamento anatômico, né? O negócio tava esquisito aqui. Eu vou seguindo a sequência e vou falando mais pontos negativos. Ainda muito ruim com fazer cabelo e dá pra ver claramente que eu tinha um problema gigante com fazer esse contraste na pele entre uma cor clara e uma cor escura. Ficava tudo sempre muito cinza, né? Eu desenhei todos os integrantes do card. E parece que pra cá eu fui piorando, tanto em fazer cabelo, que parecia uma palha o cabelo deles, quanto em pintar a pele, que tava cada vez mais mal esfumado e mais claro, assim, sem mostrar os pontos escuros. Pra terminar o Joseph. E nesse ponto aqui eu me dei conta de que desenhar personagens, enfim, desenhar pessoas na folha inteira era muito difícil pra mim. Tipo, ter que esfumar, sabe? Era muito, muito, muito difícil. Aqui temos eu voltando a tentar desenhar pessoas com lápis de cor. E em esfumaçar eu já tava melhor. Porém... eu não sei o que dizer. Foi uma tentativa de fazer a Jennie do Blackpink e, mais uma vez, olhando assim, tá muito ruim. Mas se a gente olhar pro desenho que eu fiz da Lisa em 2018, a situação melhorou bastante, né? Esse aqui é de 2018 e esse aqui não tem data, mas calculo que é de 2020, início da quarentena. Mais uma vez, um problema gigantesco com tá tudo da mesma cor. Onde que tá a sombra, onde que tá a luz. Não dá pra ver que é ela, do mesmo jeito que aqui não dá pra ver que é a Alissa. Aqui não dá pra ver que é a Jennie. E eu tinha um problema sério com escolher referência ruim também, né? Ah, eu reclamei do cabelo nos outros, mas olha o cabelo desse aqui. Pelo amor de Deus. Mais uma vez tentando pintar com lápis de cor. E aqui temos um desenho ainda de 2020. E olha como que eu melhorei. Foi assim que saiu o The Tile, eu falei, eu preciso fazer um desenho em homenagem a SMV, porque eu sou muito fã dos trabalhos do Yoongi. Quando saiu o The Tile, eu tava quase saindo do Fandom Army. E assim que saiu o The Tile, eu falei, não, não tem como. E voltei correndo e fiz esse desenho. Enfim, eu tenho muito carinho por esse desenho, tipo, muito carinho. E eu acho que foi o último que eu fiz com lápis de cor. Ah, não, tem até um que eu fiz do card há pouco tempo com lápis de cor, mas esse foi o último do BTS. Depois daqui temos eu voltando às origens, né? Voltando ao grafite mais uma vez. Minha assinatura já tinha mudado mais uma vez. E aqui eu já começo a deixar melhor as áreas claras. Já dá pra ver melhor o branco do papel. Porém, ainda temos problema em deixar onde é pra ser escuro, escuro. Não dá pra diferenciar muito bem a sombra do cabelo. E o cabelo, como sempre, esquisito. Tentando fazer a Jennie mais uma vez, dessa vez em preto e branco. De novo, não parece a Jennie. Cadê as sombras desse desenho? O que cabelo é esse? O que aconteceu aqui, né? Eu tô falando muito mal dos meus cabelos, mas olha como que eu desenhava cabelo antigamente. Esse aqui foi uma tentativa de fazer o Namjoon do BTS. Ele não estava usando máscara nessa foto, porém eu não sabia desenhar a boca, então eu fui lá e coloquei uma máscara nele. E é assim que a gente trabalha. Esse desenho do Blackpink eu fiz pro aniversário de debut delas, de 2020, no mês 8, né? Eu terminei, acho que era lá pro dia 8 já mesmo. E eu postei pro aniversário de debut delas. Foi um desenho que me deu muito trabalho pra fazer. Mais uma vez, cadê as sombras desse desenho, né? Porém, aqui não dá pra perceber de longe, mas o papel tá bem estragado porque eu tive que apagar muito. Um problema
que eu vou aconselhar a vocês logo de uma vez é não comecem pelo lado da mão que vocês desenham. Por exemplo, se eu desenho com a mão esquerda, eu tenho que começar a desenhar desse lado. Se eu desenho com a direita, desse aqui. Eu comecei pela Rosane e aí eu fui pintando, e quando chegava, tipo, sabe, precisava fazer alguma coisa aqui, o meu braço passava e acabava borrando o grafite. Então, muito cuidado quando estiverem desenhando. Porém, aqui dá pra ver a evolução surreal de uma Lisa pra outra, né? Se a Lisa vê isso aqui, ela acha que é hate. Olha só, eu retornando com os desenhos do Jimin. Eu desenvolvi o hábito de desenhar Park Jimin. E é isso. Aqui o negócio já tava ficando melhor, eu já tava conseguindo escurecer, mas ainda muito marcado, olha. Bem marcado ainda. E ele ainda tem uma aparência muito chumbada. Isso me incomodava muito nos meus desenhos. Mais uma comparação com desenhos antigos do BTS. Esse aqui era pra ser o Jungkook mais uma vez. Ah, eu acho que eu não mostrei o outro do Jungkook, né? Mas... enfim. Vemos que, olha só a evolução de cabelo. Meu... olha a diferença de cabelo. Foi aqui que eu comecei a acertar a fazer cabelo. Porém, ainda dá pra ver que cadê a sombra do desenho, né? Eu quero deixar claro que eu passei muito tempo sem desenhar, porque eu tava muito frustrada. E quando eu voltei, eu tava com um olhar crítico muito melhor. Eu vi muita foto de desenho realista e foi aí que eu perdi o medo de escurecer, onde deveria ser escuro. E então temos essa bela obra de arte, que é o meu maior orgulho. Foi o primeiro desenho que eu acabei, eu olhei pra ele e eu fiquei feliz de verdade, porque até então eu sempre acabava os meus desenhos bem frustrada, que eu não tinha atingido o ponto que eu queria. E nesse aqui eu atingi tudo. É o meu maior orgulho. Eu posto ele em todos os lugares. De vez em quando eu tô repostando foto dele, porque é o meu xodozinho, é o meu nenê. Claro que tem alguns erros, eu consigo pontuar manchas, que eu estraguei algumas partes com a borracha, enfim, mancha que eu não consegui esfumar direito, porém, meu, foi um salto surreal. E dá pra ver aqui onde, é claro, né, as partes brancas são na blusa dele, e os pontos de luz dos objetos metálicos que ele tá usando, e os pontos mais escuros são as sombras nele. Eu tenho muito carinho por esse desenho. A próxima página do sketchbook tem esse desenho aqui do Yoongi que eu ainda não acabei, mais uma vez, de editar, porque, como eu disse, eu tenho muito carinho por essa música e eu gosto muito dos trabalhos solos. Eu gosto muito dos trabalhos solos dos meninos também, mas eu não sei por que eu tenho algo com os trabalhos solos do Yoongi. Ainda não terminei, porque eu tava bem insegura quanto a fazer o cabelo dele, loiro, porque até o momento eu não tinha feito nenhum cabelo loiro, porém agora eu fiz, então eu vou voltar aqui e vou terminar esse cabelo. E eu também tô um pouco insegura quanto a fazer essa espada. Tô um pouco receosa, mas já retomei a desenhar, que eu não tinha feito as joias dele ainda, né? E eu acho que eu tinha comentado que no desenho, um desenho antigo do Jimin, né, eu não tinha acertado fazer o brinco dele muito bem, olha só. Aqui já temos um brinco bem feito. E aqui em cima as joias não estão tão boas, porém já é um avanço. E os pretos já estão pretos. Onde é pra ser escuro, tá escuro. Foi o aniversário do Hosuki agora na metade do mês. E eu queria fazer alguma coisa pra ele. Eu pensei em fazer um desenho do álbum dele, né? Do álbum, da mixtape solo dele. Porém, eu não achei nenhuma referência boa, porque eu ainda tenho algumas dificuldades com desenhar qualquer coisa, então geralmente eu procuro fotos que tenham, assim, sombras e bastante luz e alguns acessórios, porque essas fotos, elas costumam dar um destaque melhor pro desenho, mesmo que você não sabe desenhar tão bem, sabe? Tem referência que vai te ajudar, então geralmente eu procuro por essas referências. Eu não consegui achar nenhuma referência da mixtape dele, assim, então eu peguei o que eu achei que daria certo. E eu fiquei muito receosa quanto ao cabelo, mas olha, até que no final deu certo. Não é o melhor cabelo loiro do mundo, mas pra primeira vez tá valendo. Esse é o meu último desenho de realismo até agora, porque eu não terminei o do Yoongi ainda, né? E olha a sobrancelha, velho. Nossa! As partes escuras foi um avanço surreal. E eu vou comparar com o meu primeiro desenho do Hosuki, que foi lá em 2018, e, meu, olha isso. Claro que eu diminui também o tamanho, né? Esse aqui foi sem querer, não era pra ficar tão pequeno, era pra ficar do tamanho do meu... assim, o rosto dele ser do tamanho da palma da minha mão, pelo menos, assim. Ficar, tipo, do tamanho da mão inteira. Mas aí ele ficou meio pequenininho, foi sem querer. Eu acabei errando na proporção. Aí eu já tinha feito um pedaço, né? Tive que continuar. Mas, enfim, eu não tenho o que dizer na mudança. Primeiro, o cabelo, que eu diria que melhorou muito. Segundo, é isso de
assim, era pra blusa dele ser preta. Olha a diferença da gola daqui pra essa blusa. Outra coisa também é o quanto os meus desenhos ficavam com uma aparência chumbada, tipo, tudo cinza, olha. Aqui já dá pra ver a luz, a sombra. Claro que a folha, o fato de trocar de folha ajudou bastante nesse processo, porque, ó, isso aqui é um lápis 6B. Ó, as manchas. E isso aqui também é um lápis 6B. Cadê? Deixa eu mostrar. Isso aqui também é um lápis 6B. Então, dá pra ver que a folha ajudou sim, mas se a gente comparar esse desenho do Rosuki com, sei lá, o primeiro desenho do Jimin em preto e branco que tem nesse caderno, ou aquele desenho da Jenny, dá pra ver que também não foi só a folha, eu melhorei muito em técnica também. Então, não cismei muito com o material ajuda bastante, mas, assim, quebra um galho, né? Pô, a diferença de desenhar num sulfite e desenhar numa folha 150. Eu gosto mais das folhas 200, porém desse caderno é 150 e já atende muito bem as minhas necessidades. Porém, dá pra desenhar em qualquer lugar, o negócio é mais a técnica mesmo.